Olá, bom dia, como você está? Como tem passado esses últimos dias? Esses dias que para mim tem ficado um pouco frio, mas eu tenho contemplado assim um momento maravilhoso nesse tempo, que é o seguinte: o céu tá azul, né, lindo, o sol e a temperatura agradável, né? Um pouquinho frio às vezes, mas uma temperatura agradável. E no caso, para mim que faço tratamento com relação à artrite reumatoide, qualquer friozinho já é gritante, né? Com relação à saúde. Mas eu tenho observado que depois que nós passamos por um momento tão difícil com relação ao calor, a temperatura quente, exaustante, né? O Senhor ele tem nos proporcionado neste momento uma temperatura agradável, uma temperatura amena, uma temperatura que acalenta e o sol está brilhando. Se você parar para observar o tempo, o sol está brilhando, o dia está azul, mas está aquela temperatura gostosa, aquela temperatura agradável. E assim eu tenho glorificado muito ao Senhor por esse tempo lindo que o Senhor tem nos proporcionado. Mais uma vez eu estou aqui juntamente com você para o nosso Café com Jesus Poca. E realmente poca. Jesus é fantástico, Jesus é sem palavras, Jesus é indescritível. E quando eu penso no termo poca, me remete a isso, né? Algo sensacional. E com Jesus no barco, com Jesus dirigindo a nossa vida, com Jesus conduzindo o nosso viver através do Espírito Santo, não tem como não focar. E dessa vez eu gostaria de trazer para vocês uma palavra que eu ouvi na escola dominical, um irmão que estava ministrando a aula, ele falou uma frase que eu falei, uau, isso dá uma pregação. E nesta manhã eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que ele falou sobre o ar que respiramos. E se nós pararmos para observar a importância do ar que respiramos e o que isso causa quando nós não respiramos em nosso corpo, é estrondoso. Ele disse o seguinte, que o ar, e eu pesquisei depois sobre isso, o ar nós conseguimos ficar sem respirar apenas entre 1 e 2 minutos no máximo, quem não é treinado. Depois disso eu vi que, pesquisando, que não oxigena o cérebro e aí a pessoa desmaia. E com isso podem vir consequências terríveis, né, para o corpo, para a mente, e ele remeteu à vida sem o nosso ar em Cristo, sem o nosso respirar em Cristo. E ele colocava isso, o irmão Ricardo, na escola dominical, que quando nós paramos de respirar, quando nós paramos de respirar em Cristo, isso nos traz sequelas na vida espiritual. E eu falei, uau, é verdade. Porque o Senhor é o ar que respiramos, Ele tem que ser o ar que respiramos, Ele tem que ser o meu universo. Eu gosto muito de um louvor que diga, seja o meu universo, seja o ar que eu respiro. E quando nós verdadeiramente paramos de respirar este ar, respirar e ser conduzido pelo Senhor, nós criamos sequelas na nossa vida emocional. Nós criamos sequelas na nossa vida espiritual. E nós podemos criar também sequelas no nosso corpo físico, dependendo da proporção que esse não respirar trará para a nossa vida. Então eu te convido nesta manhã a respirar no Senhor. De repente você está passando por um momento difícil nesses últimos dias. E quem nunca passou, né? De repente você está passando por um momento que às vezes você não consegue nem respirar. Mas o Senhor, Ele nos diz na Tua palavra, permaneça em mim, permaneça em mim, respire-me, respira-me, e eu te darei o alívio que você precisa. A palavra que o Senhor colocou, mediante a essa colocação do irmão ao meu coração, está em João 15. Nós vamos ler até o 7. João 15,
de 1 ao 7, fala sobre a videira e os seus ramos. E diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vou repetir essa parte aqui. Sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Então a palavra nos diz que para eu ter vida, para eu conseguir respirar, para eu conseguir sobreviver diante de um mundo que está tão assombroso, tão perigoso, diante de tantas lutas, eu tenho que permanecer respirando no Senhor, nessa videira verdadeira. E verdadeiramente, amados, se nós pararmos para analisar, sem estar junto a essa videira, não dá para continuar. Os dias são tenebrosos, os dias são difíceis, os dias são confusos, mas se eu estiver juntamente a essa videira, que é o Senhor, eu consigo vencer, eu consigo respirar, eu consigo sobressair diante da dificuldade. E aí fui eu, porque eu não lembrava, fui eu pesquisar sobre a videira, eu não lembrava que a videira provém da uva, ou melhor, a uva provém da videira, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa linda, vi a foto de uma videira, que coisa linda, né? Elas todas juntinhas e ali constitui aquele cacho maravilhoso que dá um gosto maravilhoso na boca, a uva, e ela tem vários significados também, né? Mas eu fiquei observando aquele fruto lindo e aquela junção, né, das uvas dá aquele cacho lindo. E assim é com o Senhor. Como ele disse na palavra dele, permanecer em mim, permanecer nesse cacho, permanecer em mim, respirando-me, para que vocês tenham vida, para que vocês deem vida, para que vocês sobrevivam. E se vocês não permanecerem em mim, se vocês não cumprirem a minha palavra, se vocês não seguirem os meus mandamentos, eu os cortarei. Eu os lançarei fora. E o que você decide nesta manhã de terça-feira? Você vai permanecer no Senhor? Vai permanecer mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor, mesmo às vezes diante do desespero, no Senhor? Ou você prefere se afastar e arriscar até mesmo a sua alma? Um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E você precisa estar juntamente comigo, como eu preciso estar, junto nessa videira. Os dias são tenebrosos, mas o nosso Deus, ele não mudou. Ele ruge como leão. Ele é o Deus da justiça. Ele é o Deus da paz. Ele é Jeová Jiré, Jeová Rafá. Ele é Jeová Tissidqueno. Ele é a nossa bandeira. Mas para isso nós precisamos decidir estarmos juntos nessa videira. Satanás não está brincando de ser demônio. Satanás não está brincando de ser Satanás e demônio não está brincando de ser demônio. Mas no Senhor nós temos como respirar. No Senhor nós temos como passar por momentos difíceis. E lá na frente, obrigado, Pai. Respirar. Não queira arriscar, ter sequelas espirituais, ficar com sequelas espirituais. Sequelas nunca são boas. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo
diante de feridas, vindas de feridas ou vindas de cirurgia, nunca são legais. E às vezes você fica com sequela, uma sequela que dói, que maltrata, que definha. Então opte hoje buscar no Senhor a sua vitória. Opte hoje ir a monte, jejuar, pagar preço mesmo, matar a carne para alcançar a sua vitória em Cristo. Fique com Deus. Eu te desejo uma excelente terça-feira, repleto do que diz Filipenses 4, 6, 7. Que a sua mente, o seu coração esteja envolvido nessa paz que excede todo entendimento humano. Fique com Deus, é o que eu te desejo em nome de Jesus e respire no Senhor.